Oi, eu sou o Leandro e hoje eu tô aqui pra falar da segunda temporada de Bem-vindos ao Éden, uma série que está disponível na Netflix. No necesitamos a nadie más. Van a ser las dos últimas invitadas a Eden. La chica nueva es mi hermana. Bom, gente, Bem-vindos ao Éden é uma série espanhola. Nessa segunda temporada, a gente começa com a Zoa, que estava fugindo com o Charlie, ela decidindo não fugir após ver que a irmã dela tinha sido cooptada pelo Éden e estava chegando na ilha. A gente também tem as pessoas da ilha, né, os habitantes do Éden, descobrindo sobre o assassinato do Ulisses, fazendo seu velório e a Astrid convocando todos os seguranças nível 2, desde os que estão na ilha até os que estavam no continente para voltar, descobrir quem tinha assassinado Ulisses para punir essa pessoa. E a gente também tem a Astrid descobrindo que a África foi quem enviou o sinal para fora do Éden e mantendo-a presa num cativeiro, numa cela de vidro, torturando ela psicologicamente, com água e com comida. Isso é o resumo de tudo que aconteceu nos últimos minutos da primeira temporada. E já tem essa quantidade de informação sendo jogada nos primeiros minutos da segunda temporada. Eu decidi fazer um vídeo um pouco diferente para Bem-vindos ao Éden, porque eles têm tantas reviravoltas, tantos personagens, tantas revelações, que eu vou deixar aqui a minha opinião sem spoilers sobre o que aconteceu e depois eu vou entrar nos spoilers dessa temporada, que são muitos, pra gente conseguir ter um debate um pouco mais aprofundado. Então, em um grande resumo, eu acho que a série se perde um pouco pela quantidade de personagens e pela quantidade de reviravoltas que ela quer ter. E ela acaba não conseguindo levar a gente para um caminho mais certeiro. A gente é bombardeado com muitas informações e a gente acaba ficando um pouco perdido. No geral, é uma temporada até boa como entretenimento, mas eu acredito que, em comparação com a primeira temporada, que eu tinha achado um pouco perdida, eu acho que essa temporada se perdeu mais e ela ainda acabou melhorando a primeira temporada, que era centralizada mais em como vamos escapar da ilha. Dito isso, agora eu vou entrar em alguns spoilers, então se vocês não quiserem saber, eu sugiro que vocês pulem o vídeo ou assistam a temporada toda primeiro para depois continuar aqui. Bem, gente, eu fiz uma lista de spoilers, de acontecimentos nessa temporada que ficou gigantesca. Eu tentei resumir ao máximo, mas eu acho que, como existem muitos personagens, a gente acaba tendo muitos spoilers. Como, por exemplo, o Eric tinha sobrevivido ao ataque. Aí ele chega pra África e ele fala que todo o Éden foi construído com o intuito de levar as pessoas para um lugar melhor. E a gente realmente acreditava isso na primeira temporada, que eles estavam tentando criar uma sociedade melhor. Mas na verdade a série nos fala que o pai da Astrid descobriu em outro sistema solar um planeta muito parecido com a Terra e que o Éden, na verdade, é uma preparação para levar essas pessoas para esse planeta. Então, o que parecia ser uma seita esquisita virou um culto a aliens e vida fora da Terra sem precedentes. A quantidade de gente que quase morre nessa temporada é gigantesca. A Zoe quase morre, o Charlie quase morre, a África quase morre, a Astrid quase morre e ninguém morre de verdade. A irmã da Zoe, a Gabi, que poderia ser um personagem interessante, acaba se mostrando uma menina totalmente mimada, sem propósito, que cai no papo da Astrid na primeira oportunidade que ela tem. Eu entendo que ela seja uma pessoa carente porque ela tem uma família disfuncional. Nem o pai nem a mãe são presentes na vida das duas. Mas ela se virar contra a Zoa não faz o mínimo sentido. A gente tem a Brisa investigando no continente
E é uma investigação que vai crescendo e acaba sendo mais interessante do que o que está se passando na ilha. Eu acho que se a série perdesse mais tempo com ela no continente, indo atrás das famílias dos desaparecidos, seria mais interessante, porque essa temporada ficou um eterno looping de acontecimentos e reviravoltas que na verdade não são reviravoltas. Os personagens estão perdidos, o roteiro está perdido, sem saber o que fazer com esse tanto de personagem, e eles trazem mais e mais e mais personagens para tentar deixar a história mais complexa, mas na verdade eles estão só diluindo a história e deixando tudo muito vazio. Toda reviravolta, a gente sabia que dali 2 episódios teria outra reviravolta que viraria o jogo. A história do Isaac, filho do Eric e da Astrid, ela não faz muito sentido, porque ele foi criado achando que ele era filho dos dois. Mas a Astrid nunca foi uma mãe presente. E quando ele descobre a verdadeira mãe dele, ele vira as costas pra ela e vai embora pra ficar com a Astrid. O Eric trai a Astrid e volta pra casa e ela aceita como se nada tivesse acontecido. A maioria das brigas não tem uma grande consequência na vida dos personagens, porque eles saem de um ponto, acontecem várias reviravoltas e eles voltam pro mesmo ponto. E pra mim não faz muito sentido, já que todos os personagens tinham um propósito muito grande. E a maioria dos personagens, o propósito era fugir da ilha. E eles têm, às vezes, muitas oportunidades de fugir da ilha ou tomar o controle das coisas e eles não o fazem. Eles tratam como se fosse impossível. Só que o roteiro protege tanto esses personagens que na primeira temporada, quando a gente tinha personagens que faziam algo de errado e sofriam as consequências com a morte, nessa temporada o que mais teve é cena de gente quase morrendo, mas o roteiro não tinha coragem de matar essas pessoas. Pra mim, a história do Éden ser um local fora da Terra deixou as coisas ainda mais complicadas, porque os personagens que acreditam muito, e os personagens que não acreditam, eles acham que tudo é uma baboseira. O próprio Eric fala, isso é mentira, isso é ridículo, isso não vai acontecer. Mas a série tenta construir que em algum momento vai chegar uma nave espacial e vai levar essas pessoas. Isso acaba tentando trazer um ar mais místico pra série, né? Mais de ficção científica, que também não acontece. Então eu acho que os personagens foram mal escritos. O roteiro tentou o tempo todo usar dessas reviravoltas para tornar a série algo muito interessante, e na verdade essas reviravoltas acabaram fazendo com que a série se perdesse mais. Porque se a gente continuasse na linha da primeira temporada, que era basicamente quem não queria ficar no Éden tentando fugir, e a gente esquecesse todo esse plano de fundo da mãe do Isaac, dos problemas que o Charlie tem com família, da Astrid, da história da Astrid e do pai acreditando 100% numa coisa de outro planeta. Essas novas ramificações da trama, a história continuaria a mesma. A Som, que é uma menina que vem junto com a irmã da Zoa para essa temporada, a história dela não faz nenhum sentido. O pai dela é um ricaço que tá doente na Suíça e ela é escolhida para ir pro Éden e ela vai, e aí tem uma reviravolta, depois tem outra, até que chega na reviravolta real do final da temporada e a gente fala, tá, mas esse personagem é totalmente descartável. Poderia ser qualquer outro personagem que já estava na ilha. E na verdade, se fosse um personagem que já estivesse na ilha, faria mais sentido. E então, ela fica muito perdida. E o personagem dela é totalmente esquecido e só é lembrado nos últimos episódios, quando a irmã da Zoa já não está servindo mais pro roteiro. Então a impressão que eu tive é que eles quiseram expandir muito essa temporada, o que acabou piorando a história. Eu revisitei o meu vídeo sobre Bem-vindos ao Éden, porque já faz mais de um ano que eu gravei ele, e eu não lembrava. E eu fiz duras críticas pra história, mas eu acho que a fotografia continua a mesma. A trilha sonora
ela deu uma piorada, porque ela não sabe se inserir muito bem em alguns momentos. Mas eu dou um destaque muito grande para a cena da Belinda cantando uma música sem instrumental, sem nada, ela cantando sozinha ali na cela, junto com o Charlie. Eu acho aquela cena belíssima. Eu acho que ela canta muito bem. E aquela cena foi inserida muito bem nessa temporada. Eu acho que ela fez uma diferença muito grande pro crescimento dos dois personagens. E é muito bonito ver ela cantando uma música que fala sobre família e perder as coisas. Eu achei muito interessante. Como eu disse, o roteiro está bem mais simples, na verdade está bem mais complexo, mas bem mais perdido. E eu acho que essa temporada ela serviu muito mais para melhorar a primeira do que para crescer. Eu dei uma nota 5 de 10, até cheguei a falar 4 de 10 para a primeira temporada, mas hoje eu acho a primeira temporada uma nota 7 de 10 e essa temporada sim, uma nota 5 de 10, porque ela tentou, mas ela não conseguiu. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem com seus amigos que possam gostar ou que já assistiram a primeira temporada de Bem-vindos ao Éden. Se inscrevam aqui no canal, isso me ajuda muito aqui no YouTube. Não tô pedindo, eu tô implorando pra vocês. Deixem o like, ativem o sininho pra receber todas as notificações. É isso, um beijo, até mais e tchau!